Sejam bem-vindos ao primeiro Novas da Bola e hoje começamos já com a notícia do momento, a Superliga Europeia. A Superliga Europeia era um projeto fundado por Florentino Pérez como presidente e Andrea Agnelli como vice-presidente. Esta Superliga contaria com 20 clubes, 15 fundadores e 5 clubes convidados. Os clubes seriam Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham e Arsenal de Inglaterra, Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid de Espanha, Juventus, Inter e Milan de Itália, ficando ainda por confirmar então 3 clubes fundadores. O formato da competição seria simples, 2 grupos de 10 equipas cada, com jogos fora e em casa num sistema de todos contra todos. Os 3 primeiros dos 2 grupos passariam para os quartos de final, as 4 equipas que terminassem no quarto e quinto lugar dos 2 grupos iriam jogar um play-off de 2 jogos para se determinar quem se juntaria aos apurados da fase de grupos. Os quartos de final e meias finais seriam disputados a 2 mãos, e a final a um só jogo em campo neutro no final de maio. Quando esta notícia surgiu, começou a haver muita polémica, pois todos os jogadores, treinadores e adeptos do futebol que deram declarações sobre o caso mostraram estar contra e, a meu ver, muito bem. A UEFA, que não deu o aval para esta Superliga avançar, impôs a sua posição e referiu que todas as equipas que participassem ficariam automaticamente fora de qualquer competição europeia como a Champions e a Liga Europa, assim como ficariam fora dos seus campeonatos domésticos. Em relação aos jogadores que participassem, a UEFA referiu que estes ficariam impedidos de jogar pela seleção nacional do seu país. O futebol foi feito para todos e não apenas para os ricos ou equipas que compraram o seu sucesso. Todas as equipas que sonham em alcançar algum título europeu iriam ficar completamente fora disso com esta Superliga, e para além disso nos campeonatos internos a competição seria cada vez mais nula. Seriam os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O problema para essa Superliga foi mesmo os adeptos terem ficado contra aquela que seria a máquina de dinheiro para esses grandes clubes, e passado cerca de 2 dias todas as equipas inglesas acabaram por sair, assim como as 3 italianas e o Atlético Madrid. Neste momento apenas está presente o Real Madrid e o Barcelona, que por sua vez está à espera do resultado de uma Assembleia Geral para saber se os sócios querem ou não que o clube participe da Superliga, e como é óbvio o resultado irá chumbar a ideia e a Superliga não irá passar de um pesadelo que não chegou a converter-se em realidade. Nuno Mendes é hoje um dos laterais esquerdos com mais projeção no futebol europeu. Com apenas 18 anos, o jovem do Sporting tem sido um dos destaques na caminhada leonina na Primeira Liga, estreou-se pela seleção nacional e são vários os tubarões europeus de olho, inclusive o Manchester United. Os Red Devils querem mesmo avançar para a contratação de Nuno Mendes e para isso estão na disposição de abrir os cordões à bolsa. No entanto, segundo o jornal Record, há um trunfo na manga dos responsáveis do United. É que para baixar o preço do lateral esquerdo do Sporting, um emissário inglês propôs que Alex Telles entrasse no negócio. Longe de ter a época de estreia com que sonhou em Old Trafford, o nome de Alex Telles agrada ao Sporting, que ainda assim não abdica de 40 milhões de euros pelo passe de Nuno Mendes. A vinda do internacional brasileiro para o Sporting seria sempre por empréstimo e, ainda de acordo com o jornal Record, aos responsáveis do clube leonino, uma cedência de 2 temporadas era o ideal. Contudo, há uma condicionante: o salário. Aqui o Manchester United teria de comparticipar parte do ordenado de Alex Telles, uma vez que para o Sporting seria incomportável depender de 4 milhões de euros limpos de forma anual no salário de um só jogador. O brasileiro ex-Porto conta neste momento com 18 jogos realizados pelo Manchester United e só em 9 deles alinhou durante os 90 minutos. O lateral esquerdo Ruben Vinagre, de 21 anos, está no topo da lista da administração do Sporting para colmatar a muito provável saída de Nuno Mendes, dono e senhor da ala esquerda dos Leões, já internacional lá aos 18 anos e que tem poderosos clubes europeus interessados de Itália à Inglaterra. Os verde e brancos estão já por isso atentos ao mercado e pretendem acautelar rapidamente o futuro da posição, o que os faz entrar na corrida pelo jogador que o Wolverhampton tem emprestado ao Famalicão. Ainda assim, o Sporting não está sozinho na luta pelo lateral do Wolverhampton. O Benfica também estará interessado no jogador e, ao que parece, estes estariam dispostos a utilizar um trunfo para contar com o lateral português. Carlos Vinícius não vai continuar no Tottenham na próxima temporada, não estando os londrinos interessados em avançar para a contratação definitiva do jogador emprestado pelo Benfica, mas o avançado brasileiro poderá continuar na Premier League e ao mesmo tempo ajudar as águias a ganharem a corrida por um dos seus alvos para a próxima temporada. Carlos Vinícius tem como empresário Jorge Mendes, que efetua já nas últimas épocas vários negócios com o Wolverhampton, o que pode vir a facilitar a ida do atacante brasileiro para o clube atualmente treinado pelo português Nuno Espírito Santo. Contratado pelo Benfica ao Nápoles por 17 milhões de euros no início da temporada 19-20, Vinícius, de 26 anos, marcou 24 golos em 47 jogos pelas Águias nessa época, mas acabou cedido ao Tottenham no arranque da presente temporada. Contudo, não se tem conseguido afirmar como titular pelos Spurs, onde soma ainda assim 10 golos em 22 jogos no conjunto de todas as competições. Quanto a Ruben Vinagre, que passou pelas camadas jovens do Sporting antes de rumar ao Mónaco, tem 22 anos e chegou ao Wolverhampton em 17-18, inicialmente por empréstimo dos monegascos.
Somou já 34 jogos na Premier League, mas perdeu espaço no plantel dos Wolves e esta temporada começou por ser emprestado ao Olympiacos, sendo depois em janeiro cedido ao Famalicão. Odysseas Vlachodimos concedeu uma entrevista à publicação Sport 24, divulgada na passada quinta-feira, e surpreendeu o Benfica, mesmo estando em contexto de seleção fora do protocolo do clube para a comunicação. O Guardião assumiu publicamente que quer sair. A entrevista do jogador surpreendeu, mas não pelo conteúdo, dado que o Benfica já conhecia a vontade do Guardião e até já dera a conhecer as condições para abrir mão de um dos seus mais importantes ativos, mesmo no banco. Vlachodimos é internacional, tem provas dadas na Champions e a SAD aceita 20 milhões de euros. A ideia de deixar o Benfica no final da temporada vem pelo menos do verão. O que mudou foi a forma. O guarda-redes queria sair a bem em alta para o tal clube de topo de uma liga mais importante, agora quer o mesmo destino mas com outra disposição. Se Vlachodimos deixar a luz, é muito provável que o Benfica vá ao mercado contratar mais um guarda-redes para dar concorrência a Elton Leite e Sevilar. A opção pode passar pela contratação de um guarda-redes mais experiente, bem Augusto Jesus, mas se o perfil escolhido for o de um jovem, já com algumas provas dadas e ao mesmo tempo com margem de crescimento, então há dois nomes a ter em conta. Luís Júnior, guarda-redes brasileiro de 20 anos do Famalicão, esta época lançado na Liga, que está bem referenciado na Luz, e Ivan, guarda-redes também brasileiro, 24 anos, do Ponte Preta, que agrada bastante a Jorge Jesus, de tal forma que o técnico pediu a sua contratação ao Flamengo. O Benfica, ao que tudo indica, vai mesmo avançar para a contratação de Lucas Mineiro, médio que tem estado ao serviço do Gil Vicente por empréstimo da Chapecoense. Segundo avança ao jornal Record, Fernando Brito, empresário do atleta, tem viagem marcada para Portugal nos próximos dias com o objetivo de se reunir com os responsáveis do Gil Vicente e Benfica para dar seguimento ao processo. O clube de Barcelos tem, no entanto, prioridade sobre o jogador, além de ter a possibilidade de contratar Lucas Mineiro pela cláusula de compra no valor de 500 mil euros. Se algum clube, como neste caso o Benfica, estiver interessado, poderá igualar essa oferta e terá prioridade. Porém, o expectável é que a entrada em cena do Clube da Luz termine com a possível continuidade de Mineiro em Barcelos. O jogador terá a última palavra sobre o seu destino, mas o presidente da Chapecoense alertou também que existe um clube da Turquia interessado no médio brasileiro. Beto do Portimonense tem sido associado aos três grandes de Portugal. O avançado de 23 anos está em grande plano esta temporada ao serviço dos algarvios, onde conta com 11 golos e alguns de belo efeito. Apesar do interesse, o valor exigido pelo Portimonense é muito elevado para o que os clubes estão dispostos a pagar. Sporting e o Benfica estarão praticamente fora da corrida pelo avançado, pois o Sporting já conta com Paulinho, que foi um investimento grande, e o Benfica, para além de Seferovic, Darwin e Gonçalo Ramos, já fechou a contratação de Rodrigo Pinho para a próxima temporada. O Porto parece ser o clube português mais interessado na contratação do ponta de lança, mas conta com a forte concorrência de outros clubes europeus, como por exemplo o Wolfsburg. José Mourinho já não é treinador do Tottenham. A notícia foi confirmada nesta segunda-feira pelo clube, que dá conta da mudança no comando técnico a menos de uma semana da final da Taça da Liga. Na última jornada, o Tottenham ganhou ao Southampton, mas mantém-se no sétimo lugar da Premier League, fora das posições de acesso às competições europeias. De resto, os Spurs também já foram eliminados da Liga Europa, depois de uma derrota surpreendente na Croácia frente ao Dinamo Zagreb. 17 meses depois de ter tomado conta da equipa, substituindo Maurício Pochettino, José Mourinho deixa assim o projeto após um ciclo de resultados pouco positivo. 2 pontos apenas nos últimos 3 jogos para o campeonato. Associada à sua saída do comando técnico do Tottenham está também a Superliga. Ao que os rumores indicam, José Mourinho terá recusado treinar a equipa devido à sua participação na Superliga, e essa terá sido uma das razões que o terá feito sair do Tottenham. Alguns dias depois de rescindir o contrato com o Tottenham, José Mourinho vê o seu nome associado a 2 clubes. O jornal The Sun coloca o técnico português na rota do Celtic, clube que esta temporada viu o rival Rangers interromper a série de 9 títulos consecutivos no Championship escocês. Revés este que levou à saída de Neil Lennon do comando técnico da equipa no decorrer da temporada, com John Kennedy a assumir interinamente o cargo. Já em Espanha, o portal Todo Fichajes refere que Mourinho é o técnico desejado por Peter Lim para orientar o Valência, tendo já iniciado contactos com o empresário Jorge Mendes no sentido de convencer o técnico português a regressar à La Liga. Comandado por Javi Gracia, o clube tché teve uma época muito abaixo das expectativas e está mais perto da zona de despromoção do que dos lugares que dão acesso às competições europeias. Hansi Flick tem estado sob forte pressão desde fevereiro por reiteradamente se ter recusado a dizer se ia continuar no Bayern na próxima temporada, depois de ter sido público que Joachim Löw deixou mesmo a seleção. Hansi Flick anunciou este sábado que deixará o cargo de treinador do Bayern de Munique, campeão alemão, europeu e mundial de futebol após o final desta época. Em declarações ao canal Sky, após a vitória por 3-2 sobre o Wolfsburg, Flick adiantou que informou o clube da intenção e que também deu conta ao plantel do seu desejo de sair.
Anunciei à equipa que informei o clube esta semana da intenção de terminar o contrato no final da época. Não foi uma decisão fácil para mim, disse o técnico que tem contrato até 2023. Questionado sobre o possível futuro como selecionador da Alemanha, assegurou que nada ainda está decidido. É a minha decisão, tomada após uma reflexão amadurecida. As razões expliquei-as internamente, e isso vai ficar no foro interno, explicou Flick, que tem estado em litígio com o diretor desportivo do Bayern desde há algumas semanas. Quanto a eventuais contactos com o diretor da Federação Alemã de Futebol, no sentido de substituir Joachim Löw, após o Euro 2020 não confirmou o quadro. O meu futuro não está ainda claro. A equipa nacional é uma possibilidade que qualquer treinador deve evidentemente ter em consideração, mas tenho de digerir isto antes. As últimas semanas não foram fáceis, acrescentou. O atual treinador dos bávaros, que na última época ganhou um campeonato e a Taça da Alemanha, bem como a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, já foi adjunto de Joachim Löw na seleção entre 2006 e 2014. Harry Kane pretende deixar o Tottenham no final da temporada e assinar por um clube que lute pela conquista de títulos. De acordo com o site The Athletic, o capitão dos Spurs ainda aspira ao primeiro título coletivo da carreira aos 27 anos. A única hipótese que tem para consegui-lo este ano é a final da Taça da Liga frente ao Manchester City marcada para amanhã. Kane sabe que ainda não é certa a presença na próxima edição da Liga dos Campeões e diz que caso a equipa não fique em zona de Champions, ele pedirá mesmo para abandonar o clube. O problema é que o avançado internacional inglês tem mais de 3 anos de contrato. O Manchester United e o Manchester City seguem a situação, mas os londrinos só deverão aceitar negociar a saída por valores na ordem dos 140 milhões de euros, que torna uma eventual transferência muito difícil de se concretizar. O empresário Mino Raiola e o pai de Erling Haaland aterraram este mês em Barcelona e foram recebidos por uma pessoa de confiança de Joan Laporta, presidente do clube catalão, escreve o jornal Sport. O jornal AS confirmou que ambos terão também viajado para Madrid durante a tarde para reunir com o Real Madrid. Para além destes clubes, estará também interessado em contar com o jogador da equipa do Manchester City. Ainda assim, o Borussia comunica que não pretende ficar sem o jogador neste verão, ao que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, respondeu com "O que tiver de ser feito será feito e bem feito", afirmou o líder do emblema blaugrana aos microfones do programa Rugones. O futuro de Mbappé continua a ser destaque na imprensa mundial, especialmente espanhola. Ao que parece, está a tornar-se mais claro que o avançado francês vai deixar o PSG no próximo verão, referem a 4 e Cadena Ser de Espanha, acrescentando que o Real Madrid será o destino. Pelo menos garantem estes dois órgãos de comunicação social, esse será o desejo de Mbappé. O avançado tem contrato com o PSG até junho de 2022, assim os parisienses estão dispostos a deixar sair o avançado de 22 anos durante este verão, caso chegue a uma proposta avaliada entre os 120 e os 150 milhões de euros. 4 e Ser garantem saber mais e afirmaram esta quinta-feira que a intenção de Mbappé é assinar pelo Real Madrid. Mais recentemente surgiram notícias que deram conta que Mbappé estará a procurar casa em Madrid. Liga Portugal BWIN será a nova denominação da principal competição de futebol em Portugal a partir da época 2021-2022. Foi anunciado nesta sexta-feira de forma oficial naquele que é um acordo de parceria de valores históricos, garante o presidente da Liga, Pedro Proença. O acordo será válido para as próximas 5 temporadas, conforme se pode ler no site da Liga. O regresso da casa de apostas como main sponsor da Liga coloca fim à parceria com a NOS vigente ao longo dos últimos 7 anos, o que representou a mais longa ligação de um patrocinador principal ao escalão maior do futebol nacional. Este é um momento histórico para a Liga e para todo o futebol profissional, uma estratégia que começou a ser delineada em 2015, quando muito poucos acreditavam que podíamos chegar a um patrocínio desta dimensão. Este é um acordo de parceria de valores históricos e que reflete o trabalho de planeamento, de aposta numa gestão mais empresarial e na construção da valorização de uma nova marca que pudesse tornar-se uma referência nacional e internacional, enaltece Pedro Proença. Já Marcos Silva, Managing Director da Entain, grupo ao qual pertence a BWIN, elogiou a credibilidade da Liga, apontando ao objetivo de dar visibilidade à marca. A BWIN quer fazer parte desta parceria porque através dela vamos alcançar uma visibilidade de mercado muito grande. Vamos mandar uma mensagem positiva para o mercado português de que chegamos para ficar e que defendemos princípios dentro da indústria como o jogo honesto, responsável e com o máximo de atenção pelo cliente. Este mês tivemos os quartos de final da Liga dos Campeões com jogos de boa qualidade. O PSG eliminou o Bayern Munique, mesmo perdendo por 1-0 em Paris. Valeu a vitória por 3-2 em Munique, que fez com que o PSG passasse com vantagem no gol fora. Vale dizer que o PSG foi francamente superior ao Bayern no conjunto das duas mãos. O Man City eliminou o Borussia Dortmund, como já seria de esperar, e a equipa de Haaland fica então pelo caminho nesta competição.
O Porto caiu de pé na Liga dos Campeões após 2 grandes exibições frente ao poderoso Chelsea, mas infelizmente 2 erros individuais resultaram em 2 golos da equipa londrina. O Porto venceu 1-0 a segunda mão com um golaço de bicicleta de Taremi, que encerrou a campanha do Porto na Champions da melhor maneira. O Liverpool ficou pelo caminho e foi eliminado pelo Real Madrid. Depois da primeira mão em que o Real aproveitou alguns erros defensivos dos Reds, o Liverpool não conseguiu ir além de um empate a 0 na segunda mão. Tentou muito, mas barrou sempre na muralha Thibaut Courtois. Quando esperavam uma remontada estilo Liverpool-Barcelona nas meias finais da Champions League 2018, sentiu-se a falta do apoio ao Liverpool por parte dos adeptos, que devido à Covid-19 ainda não podem entrar nos estádios. Os jogos das meias finais serão jogados nos dias 27 e 28 deste mês e 4 e 5 de maio entre Real Madrid-Chelsea e PSG-Manchester City. Na Liga Europa não houve grandes surpresas, o Arsenal eliminou o Slavia de Praga num agregado de 5-1, o Villarreal eliminou por 3-1 o Dinamo Kiev, o Manchester United aplicou chapa 4 no Granada e a Roma eliminou o Ajax por 3-2, naquele que foi o conjunto de jogos mais equilibrado destes quartos de final. Na meia-final iremos ter Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal, com os jogos a serem disputados nos dias 29 deste mês e 6 de maio. No top 6 de ligas europeias até ao dia 24, tivemos algumas alterações que podem mexer com tudo até ao final dos campeonatos. A nossa liga sofreu algumas alterações desde o último mês. O Sporting, que já era apontado campeão por muitos, escorregou em Moreira de Cónegos, em Alvalade frente ao Famalicão, e depois de uma difícil deslocação ao Faro em que saiu vitorioso, voltou a empatar em casa frente à Bessade por 2-2 e fez relançar as esperanças dos Dragões na luta pelo título, isto antes do jogo de amanhã frente ao Braga. O Benfica voltou a perder em casa frente ao Gil Vicente por 2-1 e vê o segundo lugar cada vez mais distante, apesar da boa vitória sobre o Portimonense na última jornada. No somatório, o Sporting está atualmente com mais 4 pontos que o Porto no primeiro lugar, o Benfica está a 10 do primeiro e a 6 do segundo, o Braga fica então com uma distância de 2 pontos para o Benfica e pode abrir uma guerra por um lugar nos play-offs de acesso à Liga dos Campeões. O Passos tem vindo a perder algum gás e vê o Vitória aproximar-se na luta pela nova UEFA Europe Conference League, apesar da distância ainda ser algo confortável para a equipa do capital do Móvel. A zona de despromoção está bastante animada, com o Nacional, Farense e Marítimo a serem os lanternas vermelhas, mas com muitas equipas ainda sem saber se mantêm na Primeira Liga, exemplos do Famalicão, Boa Vista, Rio Ave, Belenenses e Gil Vicente. Do 18º ao 10º ainda tudo pode acontecer a 6 jornadas do fim do campeonato. Na La Liga tivemos o El Clásico, em que o Real Madrid saiu vencedor por 1-0 frente ao Barcelona. Acrescentando a isto, temos as 2 escorregadelas do Atlético Madrid em Sevilha, a derrota frente ao Sevilha e o empate frente ao Betis. Até ao momento, o mês vai terminando com o Atlético Madrid no primeiro lugar, mas com o Real Madrid e o Barcelona a morderem os calcanhares ao líder. O Sevilha aproveitou para se aproximar dos primeiros e a luta pela Europa está interessantíssima entre Villarreal, Betis e Real Sociedad. Em zona de descida mantém-se o Eibar, Elche e Huesca, com o Alavés, Retafe e Valladolid muito perto da zona vermelha. A La Liga está sem dúvidas na melhor altura do ano e vale a pena não perder nenhum jogo. Em Itália, o Inter parece cada vez mais preparar-se para levantar o Scudetto depois de mais algumas escorregadelas do Milan e da Juventus. O Inter fica assim e apesar dos empates com o Nápoles e com o Spezia, com mais 10 pontos de avanço para o segundo classificado Milan e 11 da Atalanta e Juventus. O Nápoles continua a pressionar a Juventus, que pode perder a vaga de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Em zona perigosa está então o Cagliari, o Parma e o Crotone. Na Premier League existe um vencedor praticamente garantido e um plantel já despromovido. O Manchester City está com 8 pontos de avanço para o Manchester United a 6 jornadas do fim do campeonato. Manchester United é este que se mantém no segundo lugar muito tranquilo. O Leicester, o Chelsea, o West Ham, o Liverpool e o Tottenham ainda lutam pela Liga dos Campeões da próxima temporada. Na zona de descida já há um clube com garantias que no próximo ano voltará ao Championship, o Sheffield United. As prováveis equipas a fazer-lhe companhia serão o West Brom e o Fulham. Ainda assim, o Burnley, Brighton, Newcastle, o Southampton e o Crystal Palace ainda não estarão 100% salvos. Na Alemanha, o Bayern prepara-se para levantar o 9º campeonato consecutivo. Depois de algum aperto feito pelo Leipzig, o Bayern já conseguiu cavar um fosso de 10 pontos para o segundo lugar. O Union Berlim, Borussia Mönchengladbach, o Bayern Leverkusen e o Borussia Dortmund estão na luta pela Liga Europa e a Conference League, não se sabendo ainda qual equipa acabará por garantir os 2 lugares europeus extra Champions. Neste momento a classificação está a Bayern 71, Leipzig 61, Frankfurt 56, Wolfsburg 54, Dortmund 49, Leverkusen 47, Mönchengladbach 43 e União Berlim 43 também. Em zona de descida está já o despromovido Schalke 04, a surpresa desta Bundesliga.
o Colónia e o Hertha de Berlim. Em perigo, mas acima da linha d'água, mantém-se então o Mainz, o Bielefeld e o Werder Bremen. Passando por fim em França, este campeonato promete. O PSG está surpreendentemente no segundo lugar atrás do Lille a 5 jornadas do fim do campeonato, mas com apenas 1 ponto de diferença. O Mónaco ocupa o terceiro lugar a 2 pontos do primeiro classificado e o Lyon está a 3 pontos do primeiro no quarto posto. O Lens, o Marselha e o Rennes ainda disputam um lugar na Conference League do próximo ano e em zonas descidas está o Dijon, o Nantes e o Nîmes. No entanto, com apenas 1 ponto acima da linha d'água, encontra-se o Lorient. Pelos resultados no fim deste mês, se eu tivesse de apostar, eu diria que o campeão em Portugal, e apesar da aproximação do Porto, será o Sporting, que joga amanhã muito do que será o resultado final deste campeonato. Em Espanha eu aposto no Atlético Madrid, se bem que para mim a equipa a demonstrar melhor futebol neste momento é o Barcelona. Em Itália o Inter será campeão a não ser que aconteça uma catástrofe. Em Inglaterra não tenho grandes dúvidas que o campeão será o Manchester City. Na Alemanha seria uma surpresa se o Bayern de Hansi Flick não fosse campeão. Em França, penso que o campeonato irá de novo cair para os lados de Paris e para o PSG. Na Liga Europa, o vencedor será o Manchester United de Bruno Fernandes e penso que a Champions, apesar de ser sempre uma incógnita a partir desta fase e poder cair para qualquer equipa, penso que o vencedor será o Paris Saint-Germain, que será o finalista juntamente com o Real Madrid, que será finalista vencido. Após estas previsões, despeço-me de vocês, espero que tenham gostado do formato deste vídeo. Se gostaram, deixem o like, sigam o canal e vemo-nos na próxima semana.